No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar mais um Pode no Altar, que trata desse fantástico universo de casamentos. E o nosso podcast, não é, Marlene? Exatamente. Está num lugar muito especial hoje. Mudamos de cenário. Exatamente. Estamos aqui na Torac, que é um espaço muito especial, que tem a copiadora, tem a lan house, tem um café maravilhoso, além de umas gostosuras que eu estive olhando lá. Isso aí, para adocicar mais o que você veio fazer aqui. Ou uma reunião, ou uma gravação como a gente. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é assessoria de casamentos. A gente sempre conversa com profissionais da área de casamento e é fundamental você ter uma assessoria, não só assessoria do dia, mas também assessoria completa, um planejamento do seu casamento. E para isso nós convidamos hoje Michele Marcondes, que está há 20 anos nesse universo, já realizou os sonhos de muitos casais. E a nossa convidada especial. E seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tô adorando recebê-los na minha casa, né? Exatamente. Estamos inaugurando um podcast novo aqui, ó. Vamos. Legal. Na casa. E a gente começa. Gostaria que você falasse quem é Michele Marcondes e quando surgiu, como surgiu esse encantamento pelo universo de casamentos. Bom, Michele Marcondes é uma menina do interior aqui do Vale, né? Sou de Taubaté. E eu brinco que o evento sempre esteve em mim. Então, eu sempre participei das organizações das festas na escola. Eu gostava de ajudar a produzir as festas de final de ano, né, os encontros, mesmo na família, os shows e tudo mais. Então, veio crescendo ao longo do tempo e até eu escolher a minha faculdade, que a minha formação é em eventos. E esse ano fazem 20 anos que eu concluí a faculdade, que eu estou trabalhando, né, no ramo. E eu percebi ao longo dos anos que o casamento era o meu sonho, era o meu propósito, foi o que eu segui, de acordo com algumas pessoas que foram me procurando. Me ajuda com o meu casamento, né? Eu já fazia evento corporativo e eu comecei a ter procura para organizar alguns casamentos e foi me ganhando mesmo. Ganhou meu coração e eu tô aqui até hoje. Então, no setor de casamentos, eu já estou há mais de 15 anos. Fazendo, acredito eu, a diferença na vida de muitas noivas, assim como elas fazem diferença na minha vida. Você transmite assim muita tranquilidade, muita serenidade. Isso te ajuda a lidar com os casamentos, porque a gente sabe que casamento, lógico, a gente que vai assistir ao casamento, a gente vê só a parte boa, mas a gente sabe que existe uma série de situações e tal. Essa tua serenidade e tranquilidade te ajuda? Me ajuda muito, inclusive no dia eu sou tranquila, né? Tudo que a gente precisa resolver, eu tento fazer tudo antes, com muita calma também. E sim, eu sou serena, sou tranquila no dia, é difícil algo me tirar do prumo. Mas Mesmo num dia, na hora que acontece alguma coisa assim, a gente sabe, né? Sim. Que tem casamentos que são uma maravilha, corre tudo bonitinho, igual a gente programou. Mas tem uns que às vezes acontecem umas coisas inesperadas. Michele, calma. Por dentro eu fico bem agitada, mas eu não deixo transparecer porque eu penso igual comissária de bordo, quando tem uma turbulência no avião. Se ela ficar desesperada, o que são dos passageiros? Desespero 100%, né? Então, o coração sim acelera, eu fico um pouco nervosa, mas não deixo transparecer, né? Ter uma boa equipe me ajuda muito, então as meninas já sabem ler o que eu, assim, a minha face mesmo, que eu tô pensando até. Isso ajuda muito, né? Essa comunicação do olhar, né? Só de você olhar, eles já sabem ou deu ruim ou não deu. E se você tá... O que precisa fazer, exato. de correr. Isso ajuda muito. E o que você, assim...
preza no seu trabalho, assim? O que que você, como que você identifica, assim? Eu gosto da organização, eu gosto da transparência, do alinhamento da expectativa, porque a gente está lidando com o sonho de duas pessoas, né? Às vezes mais, porque tem uma mãe que sonha fazer o casamento daquela filha, o pai. Então, são muitas emoções envolvidas. É o alinhamento da expectativa, a transparência de o que a pessoa espera de você e o que você precisa de informação do seu cliente é muito importante, principalmente no começo. Né? Se você tem tudo alinhado lá no começo, o decorrer do processo ele tem mais clareza. Certo, e como que você define o papel da assessora de casamentos? A assessora, para mim, Carlinhos, vai muito além de alinhamento de cronograma, de processos, né, que a gente trata durante todo o tempo de planejamento. A gente se envolve com o cliente, né? Não tem como você falar só sobre o planejamento do casamento. Um dia a noiva não está bem, ela quer falar sobre a vida pessoal dela, ela quer contar sobre o filho. A gente troca muita figurinha, né? Conversa sobre a lua de mel. Graças a Deus eu já tive oportunidade de viajar bastante, então eu consigo entender, ajudar a montar roteiro. É muito gostoso. Então vai muito além do contrato. Tem aqueles noivos que ficam amigos depois e mantêm contato? Sim. Eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, sortuda, porque eu tenho clientes que sempre me mandam mensagem, que se preocupam, que no dia do meu aniversário se lembram de mim, que voltam da lua de mel e vêm me trazer presente, vêm tomar café. Então, sim, a gente estreita bastante os laços. Tem umas que fica para a vida, né? Sim. E quais são os maiores desafios que as noivas enfrentam que você ajuda a transformar esse desafio em tranquilidade, em falar, não, olha, vamos. Eu acredito que o maior desafio é a triagem de fornecedores. Entender o sonho, o quanto ela pode investir no sonho dela e selecionar os melhores fornecedores, né? A gente sabe que esse mercado é um mercado que tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim, muita gente que não presta um bom serviço. Então, acho que esse é o maior desafio. Até porque muitas vezes elas veem algo na mídia, né, na internet, e aí elas já querem sair contratando, então, e aí para você tirar aquela expectativa, né, e trazer para uma realidade, eu acho que é uma coisa, né, difícil, Eu né? falo que no Instagram tudo é lindo. Ninguém posta que tá chorando, que tá triste, que deu errado, que não foi correto, né? Lá tudo é lindo e é para ser lindo mesmo. Diga o seu pior ali, né? Exatamente, mas a gente precisa saber direcionar a noiva quando ela está entrando num caminho errado mesmo, né? O cliente em si, né? Talvez o noivo, uma mãe de noiva que quer ajudar, olha, eu estou contratando fulano de tal de presente para minha filha. Então, até saber lidar com essa situação é importante. Gostaria que você falasse também, tem uma questão que a gente já abordou isso, mas é sempre importante a gente tocar nisso. A assessoria, ela tem a assessoria do dia, tem aquelas e tem gente que imagina que o papel de assessoria é só para o dia. Ah, eu preciso de alguém para organizar as entradas, não é? Queria que você falasse sobre isso, porque na realidade a assessoria mesmo, o ideal é que ela seja completa, até em relação a essa questão que a Marlene falou, porque às vezes o casal fica empolgado, ele imagina o casamento e aí ele começa. Existe uma ordem que é legal a pessoa seguir, até para ele economizar, para ela não ter problemas. E a assessoria acompanha tudo isso e pode orientar nessa questão. Então eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, a assessoria do dia ela não existe. Não tem como você chegar no dia do casamento e falar assim: ah, oi, prazer, eu sou a Michelle, você é quem? Ah, eu sou fotógrafo. Ah, eu sou o pai da noiva. Então, esquece, assessoria do dia não existe, não funciona. E a noiva que compra uma assessoria do dia achando que vai funcionar, ela só vai perder dinheiro, né? Ela vai ser frustrada pro resto da vida dela. Claro que o ideal é a gente fazer uma assessoria completa, que é quando você tem o controle de todo o seu mercado, né, do casamento em si, de quem você está indicando, quem você está contratando, alinhando a verba que está sendo investida, administrando a expectativa que a noiva tem em cima daquele fornecedor.
o ideal de todos os mundos seria assessoria completa, né? Mas nem todas as noivas podem ter uma assessoria completa. Por isso que muitas assessoras, inclusive eu, trabalho com assessoria parcial, assessoria final, que a gente faz um tempo bom antes da data do evento, né? Muda valor, muda a época que a gente fica com o casal, né, com o cliente, mas são todas assessorias que funcionam e funcionam super bem para o casamento. Tá? E tem essa questão também do número de convidados, né? Você, por exemplo, pega de casamentos, pequenos casamentos, que a gente chama de mini wedding, até grandes Sim. casamentos. Aí você conta com, por exemplo, um casamento para um mini wedding, você tem um número X de pessoas que estão ali ajudando na assessoria. Para 200, por exemplo, já é um número maior. Sim, sim. Tá? Mesmo porque quando você organiza um casamento, você não cuida apenas do casal, você cuida de 100 convidados, 200 convidados, 300 convidados, né? O casal está tirando muitas pessoas das suas casas, então a gente quer que todos sejam recebidos muito bem. Quanto maior o número de convidados, maior é o número de staff para dar conta de entender se está todo mundo sendo bem servido, se todo mundo tem lugar para sentar, se as pessoas precisam de alguma coisa além daquilo que eles estão vendo, para direcionar, para orientar. Então, cada número de convidados a gente trabalha com, como que fala? Um número de staff ideal. E você você conta com essa equipe, você que prepara, que treina. Isso, eu dou treinamento para as meninas, a minha equipe já está comigo há 15 anos, a maioria delas, a minha coordenadora é a mais antiga, e ela está desde o meu primeiro casamento, que eu recebi, né, que eu ganhei para fazer, ganhei dinheiro para fazer, ela está comigo até hoje. As meninas têm um treinamento, sim, é, elas entendem como é o processo da minha organização, acredito que cada assessora tem uma forma de trabalhar, mas as meninas são treinadas por mim. Michele, você acha que faz toda a diferença você ter essa equipe já com você e não trabalhar com freelancer, cada final de cada evento contratar uma pessoa? E também queria que você falasse um pouquinho. Você está no casamento? Você é a pessoa que acompanha do primeiro dia que a pessoa assinou o contrato até falar como foi o casamento? Foi tudo Sim. bem? Entreguei, tá tudo certo? Eu acompanho toda a assessoria, todo o planejamento é feito por mim, eu que respondo o WhatsApp, o contato da noiva é 100% comigo. No dia do evento eu sou a primeira a chegar, então a minha equipe chega mais tarde, mas eu estou lá e a gente finaliza. Eu não vou embora antes, eu fico até o final mesmo. Eu acho que isso é fundamental para tudo sair certinho, do que você ficar trabalhando com Sim, coringas, eu né? sou um pouco controladora também, então eu sou mãezona, eu gosto de estar ali olhando, vendo se está tudo certo. Não que eu não confie nas meninas, eu confio. Até no final da minha gestação, elas entregaram os eventos. Claro que as noivas concordaram, né, antes de assinar o contrato. Todas tinham ciência que talvez no final da gestação não estivesse com elas. E as meninas entregaram super bem, foi só elogios. Mas a minha assessoria, eu gosto de ser eu, né? Gosto dessa personalização e de acompanhar a minha cliente de como. Até porque você criou laços ali, né, com o casal, e eu acho que talvez transmita mais segurança. Eles verem, olha, ela está Sim, aqui. sim, sim, é isso mesmo. Como que a gente vende uma assessoria? Você fica um ano com o casal e aí no dia é uma outra pessoa. Eu não vejo a minha noiva feliz com essa. A gente se coloca no lugar, né? Eu também não gostaria de estar no dia com uma pessoa que eu nunca vi na vida, que nem sabe, né? Ou mesmo que seja, eu acho que a maneira que a gente tem de conversar é diferente. Quando a noiva se identifica com a assessora, ela confia em você, ela vê, igual a Marlene trabalha com a Pamela, né? Mas você vê que o perfil delas é muito igual, elas são sócias, elas construíram a empresa junto, então o propósito é o mesmo. É diferente, né? Hoje, se eu tivesse uma sócia, poderia ser que desse certo. Mas as minhas coordenadoras, elas são maravilhosas, mas são minhas coordenadoras, né? Qual é a parte do casamento que você pensa assim, é por isso que eu faço o que eu faço? Quando a noiva tá vestida e ela olha para mim com aquele olhinho brilhante, para mim é o melhor momento de tudo, assim. Ela olha com os olhos de agradecimento.
né? Assim, é uma conclusão de. Não posso falar de um trabalho, mas é a conclusão de um sonho, que ela tá ali linda, maravilhosa, ela tá super feliz, ela tá com o coração cheio de amor e de ansiedade ao mesmo tempo, e aí ela me olha feliz de eu estar ali, confiante. Então isso para mim é muito gratificante e cada dia mais eu tenho certeza que estou no caminho certo. E acho que isso vem de encontro com o que você falou, de você estar presente, né? Porque durante esse caminho a gente passa por várias situações com elas, né? Com o casal, muitas coisas acontecem. E aí você participa daquilo, né? No dia, essa troca de felicidade, de tranquilidade, ela saber que ainda não cheguei lá, ainda não vi os meus convidados, né? Mas ela sabe que tá tudo bem. Sim. Porque você tá ali, né? E até essa calma toda que eu tenho ajuda muito. Porque elas olham e falam, tá tudo certo, ela tá tranquila. Mas... Com Helena. Bom, agora vamos para tendências, né? Experiência, um pouquinho de bastidores, porque todo mundo gosta de saber, né? Saber. O que você observou de tendência que veio em 2025 e que vai ficar para 2026? Acho que o minimalismo de algumas coisas. A moda é cíclica, né? Então, do mesmo jeito que ela vai, ela volta. Esse ano a Pantone já definiu a cor, que no português é Dançando nas Nuvens. Eu não sei se foi uma sacanagem com a gente ou se foi uma ótima escolha, então eu deixo para vocês resolverem isso. Particularmente eu gostei porque a gente pode criar um casamento numa tela em branco. Eu sou aquariana, então para mim faz todo sentido os casamentos terem propósitos e serem diferentes, né? Esse é um lado meu muito, muito forte. Mas não tem tanto bordado, a gente tem bastante volume nos vestidos, a gente tem alguns apliques. Eu gosto, eu sou uma noiva mais tradicional, mais antiga, mas eu gosto das tendências que vêm, se fizer sentido para as minhas noivas. Eu falo que assim, você pode ter todo o dinheiro, gastar milhares, se não tiver a sua carinha, se não tiver o perfil dos noivos, não faz sentido você fazer. Você sugere até em relação à questão do vestido, por exemplo, quando a noiva está. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes, isso independente de nível social, né? Às vezes a noiva, principalmente casamento em praia, ela usa um vestido que é aquele vestido bonito da Disney. Só que acontece, às vezes eu não sei se é uma questão de medida, e é muito comum você ver a noiva quase pisando na ponta do vestido, né? Isso aí é falta de orientação, às vezes, o que que acontece? Não, o vestido da noiva, ela precisa cobrir o sapato. Ele não pode aparecer, mas ele também não pode pegar. Na passada da noiva, o vestido não pode atrapalhar. Então, se ele tá atrapalhando, é porque tá cortado errado. Entendi. Mas eu oriento, sim. Claro que tem noivas que sonham em se casar na praia com um vestido mais volumoso, com alguns adornos mais brilhantes, e aí a gente conversa. Se for o sonho dela, não tem como mudar. Então, tudo pode. Tudo pode, desde que faça sentido para a noiva. Sim, porque até uma questão que eu estava conversando recentemente com uma pessoa, porque eu já vi muitas postagens de profissionais até da área falando, não, porque tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Eu, assim, eu tenho minhas reservas com relação a isso, desses especialistas. Porque às vezes é o sonho da noiva, você pode adaptar, dar uma melhorada, mas eu me recuso a fazer casamento que é feito dessa forma. Eu já vi muito isso. Uhum. Não tem que ser nada. Para mim tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser leve, sabe? Não, você não tem que usar terno e gravata, você não tem. A gente não tem que nada. Se a noiva tem um sonho, a gente ajuda a administrar e a orientar, claro, né? É para isso que a gente põe o dress code, faz o site, orienta, principalmente os casamentos na praia, os convidados ficam muito perdidos. Porque eles não sabem se eles vêm de terno, de gravata, se pode usar chinelo, se vai de bermuda. Então a gente conversa com a noiva, entende o estilo de casamento e orienta através do estilo da vestimenta mesmo.
né? Mas o tem que ser da moda, se não faz sentido para você, se te incomoda, não tem que ser. Tem que ser de um jeito leve para vocês, prazeroso, que você lembre daqui 10, 20 anos, nossa, como foi maravilhoso, porque foi do meu jeito. Né? Exatamente, concordo com você. Tem alguma história de bastidor emocionante ou engraçada que você pode contar? Tem, os meus bastidores são sempre gostosos, eu gosto de chegar, abraçar as pessoas, né? Todo mundo de bom humor, trabalhando com o mesmo propósito, no mesmo sentido. Eu passei por muita coisa diferente, negativamente, em 2023, em relação à alimentação de staff, né? Muitos buffets se propõem a servir alimentação e quando chega lá a comida tá fria, tá queimada, a gente conseguiu servir arroz queimado pra gente, sabe? Tipo, buffet que não custa muito barato, que aliás é pelo contrário. Eu acho que esse cuidado com o staff, se você não pode ter, diga que você não faça. Mas não faz de qualquer jeito, porque ninguém tá ali para fazer de qualquer jeito. Então, assim, 99% dos meus casamentos são bem leves, principalmente a parte de bastidores. Por quê? Porque a gente já conversou antes. A gente entende que nem todo mundo tá bem naquele dia, mas a gente tem que dar o nosso melhor, né? Eu acho que essa parte de cuidar dos staffs faz muito sentido para mim, né? E faz muito sentido para os meus casais também. Então eu vejo eles se preocupando. O que vão comer? Todo mundo está sendo bem servido, que é muito o que os noivos me perguntam no meio da festa. Você já comeu? Você precisa de alguma coisa? Então, assim, ter esse cuidado vindo, né, de quem não precisa se preocupar naquele momento com isso, porque já foi tudo acordado, é muito gostoso também. Muito legal você falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que é geral, né? Eu também, né, passo por essas situações de ter o cuidado com as pessoas que estão trabalhando naquele dia com a gente, porque sem elas a gente não faz nada, o casamento não acontece. E eu percebo realmente alguns buffets que eles praticamente ignoram. Se você chegar lá um pouquinho antes da cerimônia e você pedir uma água, eles não dão. Você falou do arroz queimado, já serviram feijão azedo para os staffs que estavam trabalhando. Então, até tem staff que compreende, né? Tem empresas que compreendem e tem outras que não. Né? Eu tive já problemas sérios por causa disso, né? Então, qual seria o ideal, né? O que você... Assim, eu passei por isso surpreendentemente, porque já foi alinhado, a gente já pagou, eles já falaram que iam servir. Sim. Entendeu? Não é algo que a gente está pedindo na hora. Só que eu não trabalho nunca mais com esses buffets. E quando o noivo contrata, eu já falo assim, olha, então a nossa alimentação vai ser assim, assim, assado. Já deixo tudo muito claro para não ter problema no dia, né? Aconteceu, não foi recorrente com o mesmo buffet, mas quando aconteceu, já tá lá no meu caderninho que esse buffet não é bom para trabalhar com staff. Exatamente, porque às vezes já vem contratado, né? E aí você. Esse é o problema de você não fazer uma assessoria completa, onde você ajuda ali a direcionar os fornecedores, porque quando você vê, já veio. Mas quando vem, você tem que saber lidar, resolver esse problema. Se hoje vier contratado para mim alguns buffets que já me deram problema, eu já sento e já converso com o noivo. Olha, essa alimentação de staff a gente vai fazer uma outra empresa ou vai ser alimentação igual de convidados para todo mundo. Ela tem uma outra opção, entendeu? Aliás, ela tem duas opções. Ou a gente contrata por fora ou ela paga igual para todo mundo. Porque a alimentação desse buffet para staff não funciona. Né? Não é na semana. Se a gente está fazendo isso antes, ela já tem que resolver ali. Com certeza. Lá na Qual é a frente, solução do problema que a gente teve lá atrás? Mas agora melhorou. Desculpa, eu não estou aqui para testar duas vezes. Exatamente. E aí, o que mudou para você no comportamento das noivas nesses últimos anos? A gente vem de uma pandemia, né? Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido e eu falei, nossa, tem 5 anos que aconteceu a pandemia e assim, eu acho que veio melhorando bastante,
Na pandemia, eu até entendo que as noivas ficaram super nervosas, todas tinham muitos direitos e poucos deveres, né? Nós, fornecedores, ficamos muito acuados, porque a gente não queria perder contrato, não sabia como reagir, não tinha lei para nada, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, não foi? Mas depois desse susto e desse surto, eu percebo que as noivas melhoraram bastante, pelo menos no meu caso, tá? Não posso falar das outras assessoras, como é que tem sido, mas eu tenho fechado bons contratos com noivas que fazem questão, né, da minha assessoria, que me tratam bem, que gostam mesmo. Então, para mim, agora, sim, eu acho que elas melhoraram muito, muito. A gente falou agora há pouco, né, sobre a questão de tendências, e isso aí já vem de algum tempo, né, o momento fofura do casamento, em que muitos introduziam os pets em suas celebrações. O que você aconselha nesses casos de pets? Pets e crianças, vamos colocar, porque é o momento fofura realmente da cerimônia. Eu sempre peço ter alguém responsável por eles, né? Alguém que eles já estejam acostumados. Porque chega lá, olha, não encontra ninguém de conhecido. Tanto o pet quanto as crianças, né? Elas têm mais apego a alguém. Então, se a mãe vai ser madrinha, põe a avó, né? Põe a tia, mas alguém responsável que a criança tenha convívio ou que o pet tenha convívio para ficar na hora da cerimônia. O pet em especial, Michele, no meu ponto de vista, ele precisa ir apenas na hora da cerimônia. Por quê? Ai, mas ele é bonzinho, ele se comporta. Ele se comporta. Muitos adultos não se comportam. Então, dá algum salgadinho, dá uma comida, cai um chocolate no chão, um brigadeiro, ele vai lá e come. O dano pode ser muito grande. Então, eu sempre oriento e eu falo sobre tudo isso para que as pessoas enxerguem, né? Os noivos não têm muitas vezes essa visão que pode cair um chocolate no chão e que chocolate é mortal para cachorro. Sim. Né? Pode, assim como a criança pode pegar um copo de álcool ou cair ou se machucar. Então tem que ter sempre um responsável. A assessoria não faz isso, não é obrigação, mesmo porque a criança não tem convívio com a gente, né? Como que você chega lá e fala, agora você vai ficar com essa tia que você nunca viu na sua vida? Não, e você está focado em outras questões do casamento, né? Sim. É uma coisa que realmente tem que ser bastante conversada. Eu tive experiência nos últimos casamentos agora de novembro, que foi interessante porque os pets entraram no cortejo inicial, entraram à frente, 3 pets. E aí, ok, né? E o cachorro ficou ali com alguém da família. Só que o cachorro começou a ficar incomodado ali. Os cachorros, 3 cachorrinhos lindos. Aí o convidado, né, os convidados, 2 convidados foram e levaram o cachorro para longe. Só que aí o noivo, né, estava prestando atenção. Ó, pede para eles virem para cá, deixa com alguém da assessoria. E não tinha ninguém que ficou escalado especialmente para aquilo. Porque ele falou, pede para alguém da assessoria, porque eles têm que ver as entradas, né? O noivo preocupado com essa questão, né? Então ali eu acho que realmente é a questão da comunicação, né, antes, Sim, né? tem que ser comunicado antes e precisa ter um responsável que vai ficar antes, quem vai entrar e quem vai segurar lá no altar, né? É uma função. Ah, qual é a sua função? Eu vou ficar com o pet do casal, ou eu vou cuidar das crianças, do começo ao fim. Tá, e outra situação de animal que me chamou bastante atenção, e você falou dessa questão, eu acho que também não só em relação à cerimônia, mas durante a festa. Eu estava fazendo um casamento numa área rural, e aí eu ouvi pelo rádio, achei muito engraçado. O rapaz falou assim: Olha, aquele cachorro grande, ele está roubando docinho. E era um cachorro bonito, grande e tal, mas estava lá roubando docinho. Aí teve a assessora correndo lá para tirar o cachorro ali dos docinhos. Mas as crianças também fazem isso. Eu já falo assim, quando tem muita criança, além do espaço que ser obrigatório, ele não é negociável, a gente faz a mesa de brigadeiro, porque é o que a criança gosta, né? E aí você tem uma mesa de docinhos com uma infinidade de coisas, eles mordem, deixam lá, jogam, eles não gostam. Então,
Espaço kids e mesa de brigadeiro, quando tem bastante criança, é obrigatório nos meus eventos. Você sabe que agora também tem aí como é que é? Tem pet sitter, que é as babás de cachorro. Eu já tive casamento que a gente bastante. precisou contratar, porque assim, eles idealizam, né, que os cachorros participem da cerimônia, mas é aquilo que você falou. Tem o antes, o durante e o depois. Faz o que com eles, né? Esse pessoal que toma conta de cachorro, os meus casais geralmente deixam um dia antes para eles já se acostumarem, né? Vai pro hotelzinho ou passa o dia com essa pessoa que toma conta, aí volta para dormir com o casal. No dia seguinte a pessoa pega de novo, então eles ficam mais dóceis, mais tranquilos, porque eles precisam de cuidado. E o levar a aliança depende muito do pet, não é? Eu já teve celebrações que foi colocada uma caixinha, ele levando na coleira, e o casal, isso aliás, sugestão até da assessora, com receio de que o cachorro fosse de repente perder ou acontecer alguma coisa com a aliança, foi colocada uma caixinha só vazia e a aliança ficou escondida. Isso, é a melhor orientação que a gente tem. Mesmo, então, mesmo os pititicos, né? As crianças muito pequenininhas, a gente deixa já a aliança no altar e eles entram na hora da aliança, leva o porta-aliança, mas vamos garantir, né, gente? Ninguém merece ficar lá procurando a aliança perdida, né? Bom, vamos lá. E quais as maiores particularidades que uma assessora enfrenta no casamento na praia? O tempo. Fala que a gente controla tudo, né? Um evento bem planejado, a chance dele dar errado é quase zero. Porém, existe uma coisa que a gente não consegue controlar, é o tempo. Por isso que na praia, o nosso plano B acaba sendo o nosso plano A. Né? O bom assessor, ele já trabalha prevendo todas essas adversidades, porque hoje a gente ainda consegue prever alguma coisa, né? Usa os aplicativos, mesmo assim, tem uma entrada de vento. A gente não sabe qual é a velocidade desse vento. Vai entrar e atrasou, adiantou. Então, a maior adversidade para mim é o tempo. Não só na chuva, né? Mas o calor também, o sol, né? Tudo Exato. isso impacta, né? Porque geralmente as pessoas pensam, chuva, porque não, a chuva, um calor excessivo derrete o doce, derrete maquiagem, as pessoas ficam incomodadas, né? As crianças mais ainda. Até a gente que está trabalhando naquela correria para cima e para baixo, esquenta. Você falou isso, eu lembrei de uma situação que eu fiz um casamento, a noiva, ela trabalhava na diretoria da Cacau Show. Então, a Cacau Show forneceu todos os doces para ela do casamento. Só que era desenho. Aquele calor. A gente não tinha o que fazer. Primeiro porque assim, você consegue acomodá-los numa temperatura até um certo momento e depois tem que pôr os doces na mesa para tirar foto, enfim. Eles comeram fondue de chocolate, porque... Isso é uma orientação que eu sempre falo para os meus noivos também. Dependendo da época do ano, pedir menos chocolate. Né? Ou aqueles copinhos que são mais resistentes do que um chocolate, né? Mais molinho. Até está dentro de uma pergunta, né, que a gente foi colocado aqui, né? Quais os cuidados que muitas noivas não sabem, mas deveriam considerar para um casamento pé na areia? Além dessa questão dos docinhos, algum outro conselho? Tô sempre preocupada, acho assim, pé na areia, com o calor, né? Aquele drink de boas-vindas ser refrescante, né? A gente trabalhar com bastante gelo, pôr um chá gelado, uma água. A água não pode faltar em nenhuma época do ano. A alimentação da noiva no dia também é importante? Sim, muito importante. Eu brinco que aquele kit toalete que a gente coloca, eu não ponho remédio dentro, né? Não porque as pessoas não precisem, mas é porque elas acham que elas precisam porque elas não comeram. E a noiva, né? A maioria das madrinhas ou da noiva, não sinto fome, depois está com dor de cabeça. E não é dor de cabeça normal, é porque ela não comeu. A gente se preocupa sim com a alimentação da noiva. Não para comer algo super, um arroz, feijão, uma proteína, não quero comer nada. Come uma salada, come uma proteína, toma um suco de açaí. Mas precisa sim se alimentar, porque senão vai passar mal. Comigo já aconteceu em 2 ocasiões, ao longo de 15 anos,
fazendo casamentos, 2 vezes aconteceu isso. Um foi por falta de alimentação e outro foi aquele drink, aquela bebida que é servido durante a maquiagem, e a noiva passou mal na hora do casamento. Como eu falei, eu sou um pouco controladora, né? Então, assim, sobe 5 taças, 5 garrafas de espumante. Não, sobe 3. Sobe 2, a gente vai subindo aos poucos. Tem noiva que aguenta, né? Faz shot de licor, shot de pinga, sei lá, algum destilado muito forte. Mas mesmo assim, a gente fala assim, então come antes, né? Fico nessa monitoramento para não dar nada errado. Porque não é só a fome, eu acho que tem toda a emoção, né? E antes da cerimônia, antes do evento começar, a emoção da noiva tá muito lá em cima. Quando as coisas vão acontecendo, vai baixando a adrenalina. E aí é a chance dela passar mal, dela desmaiar, dela ter algum problema. Você se emociona com os casamentos, apesar dos 20 anos? Assim? Muito, muito, muito. Eu lembro que eu tava num casamento um dia, e aí entrou uma noiva muito querida. Nossa, tipo, meu olho encheu de lágrima. Aí veio um convidado e falou, não acredito que você ainda se emociona. Eu falei, eu me emociono, tipo, né? Não tem como, porque eu me apego de verdade às minhas noivas. Então, assim, parece que tá realizando o meu sonho junto. Então, realmente, eu fico com o olhinho cheio de lágrimas. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, vou casar, fiquei noiva, vou casar. Contrato Michele Marcondes como sua assessora. Vocês viram quantas coisas nós falamos aqui hoje, né? Nós já fizemos um bate-papo de assessoras e hoje tudo que foi falado aqui não foi falado nesse bate-papo. Você vê quanta coisa né? Além de organizar um cortejo, tá, gente? Sim, mas brincadeiras à parte, claro que eu adoro ser contratada. Contrate uma assessora. É o melhor investimento de um casamento, é a assessoria, uma boa assessoria. Não atrasa, né? Tem a questão, muitas vezes, lógico, tem situações que atrasam o casamento, maquiagem, cabelo, né? Tem uma série de fatores, o litoral também, a logística, né? Mas a gente vê que, assim, trabalhando com casamento já há muito tempo, a gente percebe que os casamentos sem assessoria atrasam muito. Já tive casamento que atrasou 1h30, 2 horas. Casamento sem assessoria não funciona. É igual a assessoria do dia. É muita gente tentando ajudar sem saber por onde começar. Então, faça uma reserva, pense direitinho, contrate uma assessora, não qualquer assessora, porque tem muitas assessoras, hoje eu acordei assessora. Então, assim, procure quem tem gabarito, quem tem experiência, tente entender, eu acho que tem muita conversa, né, para caber no bolso certinho do cliente. Tem uma questão que eu acho muito importante ressaltar, que é a questão dos fornecedores locais, né, da assessoria local, porque vocês conhecem as particularidades do litoral, não é? Você sabe que a pessoa vai casar em Ilhabela, tem toda a dificuldade de logística, dependendo dos locais também, mesmo em Caraguá, em São Sebastião, tem a questão de logística do local, né? Você já conhece bastante. Sim, trabalhar na praia é muito mais difícil do que você trabalhar numa cidade que já tem infraestrutura. Aqui realmente a gente faz o casamento do zero. Então, contratar fornecedor local é a melhor escolha. Tem alguma coisa que você sonha em viver ainda dentro do universo de casamentos? Sonho em viver. Casamento judeu, esse para mim eu gosto de desafios, então acredito que um casamento judeu tradicional para mim seria o mais desafiador. Legal. E as pessoas que se identificaram com você, como que as pessoas se acham, conhecem um pouco mais do seu trabalho? Através do meu Instagram, Michele Marcondes Assessoria, e aí lá tem o link para a gente conversar, meu contato de telefone, e-mail. É isso. Gostaria de deixar uma mensagem para as noivas que estão te assistindo? Eu gostaria de deixar uma mensagem para 2 mensagens, pode ser? Primeiro, agradecimento a todos os fornecedores que estiveram comigo durante esses 20 anos.
né? Até no começo eu estava comentando com eles, eu não consegui fazer uma festa por falta de tempo, né? Graças a Deus a minha agenda está bem cheia, então obrigada a todas as pessoas que trabalharam comigo, que me ensinaram, que eu pude ensinar. E para as noivas, eu quero agradecer também as noivas que já me contrataram, que fizeram parte da minha história, que fizeram com que eu crescesse profissionalmente e pessoalmente, porque elas me ensinam muito também, né? Conhecer mulheres novas, mulheres diferentes, mulheres que têm um propósito de vida que vai de encontro com o meu, é muito gratificante. E para as futuras noivas, nós estamos aqui para realizar os sonhos. Contrate uma boa assessora, se quiser me procurar, né? Também estamos aqui. A Marlene é minha parceira, estamos juntos, Carlinhos, né? A gente está nesse podcast, mas nós somos parceiros, nós somos fornecedores. É isso. Muito grato por você compartilhar sua experiência conosco. Eu acredito que foi muito útil para as pessoas que pretendem se casar e também uma dica até para quem está começando nesse universo de casamentos. Sim, sim, sim. A gente fala que acordou assessora, mas vai estudar, vai correr atrás, né? Vai crescer, vai aprender, porque lidar com o sonho dos outros não é. Legal. E olha, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, tá? Pra gente é muito importante a sua inscrição. Tem gente que curte, mas não se inscreve. Então, pra gente é muito importante isso. E a gente gravou num lugar muito especial aqui na